Você ouve. Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. De norte a sul, de leste a oeste, está todo mundo reclamando do preço de alimentos. E há variações, né? Em determinado período, alguns tipos de alimento estão mais caros. Aí no bimestre seguinte já é outra categoria. Agora, por exemplo, café, ovos, né? E é interessante que há alguns levantamentos. Tem um que me parece exagerado, que diz que o Brasil produz alimento em uma quantidade, em um volume, e o país tem capacidade de alimentar 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Me parece exagerado. Mas, até porque não se pode pegar apenas aquilo que é exportado e para onde é exportado. Então manda comida para a China, significa que é capaz de alimentar 1 bilhão e 400 milhões. Não, não é assim. Até porque grande parte da produção de grãos vai para alimentar rebanhos na China. Rebanhos confinados em países árabes e assim por diante. E, claro, vai também para a alimentação humana. Há um estudo diferente, com outros parâmetros, mais realista, e que mostra que o Brasil tem capacidade para alimentar pelo menos 900 milhões de pessoas. Ainda que sejam 900 e não 1 bilhão e 600, ainda que haja essa diferença de 700 milhões, se pegarmos o número mais modesto, 900 milhões, significa um excedente em relação à população brasileira em torno de 700 milhões. Ou seja, em tese, né, numa idealização primária, você alimenta 215 milhões de brasileiros e pode alimentar mais 700 milhões de humanos. E com essa capacidade extraordinária, os brasileiros tentam encontrar a explicação entre essa capacidade inigualável de produzir comida e preços tão elevados. Não estamos nem falando do fato de que milhões de brasileiros comem mal e alguns milhões muitas vezes não comem. Tem gente que passa 2, 3 dias sem de fato se alimentar no Brasil. Alguns milhões têm dificuldade para comer todo dia. A qualquer hora, não é 3 refeições, como não, aqui 3 refeições, para ter uma refeição. Já dissemos aqui, aquela pesquisa no Rio de Janeiro, só, claro, na rede pública de ensino, mostrando que metade dos alunos só come na escola ou só come uma refeição razoável, aceitável, com nutrientes na escola. E que uma parte dessa metade dos alunos da rede pública do estado do Rio de Janeiro, não é da cidade, do estado do Rio, só come na escola. Não é nem isso, porque aí estaríamos falando de um país rico com distribuição cruel de riqueza.
inclusive para quem produz a riqueza, vale ressaltar. Não estamos falando de esmolas ou de programas assistenciais. Estamos falando de gente que trabalha, mas recebe um mísero salário. E essa gente é alienada da riqueza que produz. Não participa da riqueza que produz. Não é nem esse o tema dessa discussão referente à produção e preços. Aí é estrutura social. É a história da construção da sociedade brasileira, da construção socioeconômica, fundada em estamentos econômicos, sociais e políticos. Mas a questão de preço e produção, ela nos leva a um raciocínio meramente econômico, de leis econômicas. Porque se você tem oferta maior do que a demanda, o que deve acontecer, o que diz a lei econômica, os preços descem, porque há uma oferta superior à demanda. Se a demanda é superior à oferta, os preços sobem. Claro. Ora, no caso específico de alimentos, se o Brasil é capaz de alimentar, vamos pegar a pesquisa mais cautelosa. Se o Brasil é capaz de alimentar 900 milhões de pessoas, nós temos um excedente em relação à nossa produção. E que excedente? Você pode alimentar, se é capaz de alimentar 900 milhões, você tem um excedente de 700. Você alimenta 215 e ainda pode alimentar mais 700 milhões de pessoas no mundo. Mas não é assim que as coisas funcionam. Há a política agrícola, o fomento à produção de determinados produtos e há a questão agrária, que muitas vezes é lançada para escanteio, é uma questão que incomoda o Congresso Nacional, os governos, a imprensa. E vale notar que nós tivemos um anúncio feito pelo ministro Paulo Teixeira, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Então ele anunciou que o governo trabalha em várias frentes para tentar reduzir os preços dos alimentos que estão muito caros. E ele disse que já há resultados. Falou, pode ir lá no supermercado e tal. Não. Você tem resultados dependendo da causa, Paulo Teixeira. Se houve um aumento típico de sazonalidade, ou seja, uma época em que há menos oferta daquele produto, então, passado aquele período, voltando a produção à normalidade, você tem redução de preços, porque a oferta cresce, reequilibra-se com a demanda e os preços descem, ou se estabilizam. E quando a gente fala descem, dificilmente descem para o nível em que estavam antes daquela causa sazonal. Dificilmente, a não ser quando há uma oferta que obriga a procurar vender de todo modo. Aí você tem redução, às vezes até para preços inferiores aos praticados antes. Há também fatores que não são exatamente sazonais, mas são circunstanciais. Inclusive, algumas quadras que são cíclicas na história em que você tem secas prolongadíssimas ou determinadas regiões atingidas por intempéries. Isso afeta a produção.
Às vezes a queda excessiva da temperatura afeta, por exemplo, o café, com geada. Hoje há muito mais tecnologia à disposição para reduzir danos, mas há danos. Mas a questão é que quando você olha o tamanho da produção brasileira, produção de alimentos, e é recorde atrás de recorde, recorde pós-recorde. Se você pega a produção de soja, de milho, no Brasil, há 40 anos, não pode ser comparado com o que o país produz hoje. Fronteiras agrícolas foram abertas, produtividade, ou seja, a capacidade de produzir muito mais no mesmo pedaço de terra, sem aumentar consideravelmente a área plantada. Então não há uma causa só, mas o Brasil produz um volume, uma quantidade extraordinária de alimentos. Alguns tipos você tem a concorrência dos Estados Unidos, como soja e milho. Outros não. E os Estados Unidos têm deslocado boa parte da produção de milho para a produção de etanol. Eles fazem etanol de milho. O Brasil faz de cana, né? Faz com a cana. Então, o Brasil tem uma posição muito confortável no mercado internacional. Só que nós temos alguns fenômenos. Monocultura, imensidões com uma única cultura. Por exemplo, soja, milho, algodão e pecuária de corte, que basicamente, e cana, claro, há mares de cana. Esse conjunto forma o setor exportador. Seja exportador do grão, seja exportador do produto beneficiado, caso de açúcar e etanol para a cana. Essa produção é para o mercado externo. E, ao mesmo tempo, há um certo desincentivo para algumas culturas que, essas sim, têm relação histórica e diária com a alimentação dos brasileiros. E aí entra o arroz, o feijão, o frango e a pequena agricultura, a pequena pecuária de corte, verduras, frutas. Então, existe uma tendência, inclusive, porque muitos atravessadores conseguem levar, mesmo propriedades familiares, à produção de produtos exportáveis. E com todos os benefícios, né? Com a Lei Candir. Você não paga impostos para exportar esses produtos. Você tem incentivo tributário para exportar. E não conta com esses benefícios para alimentar os brasileiros. Há um outro ponto, que é a concentração. Você pega o arroz. A concentração no Rio Grande do Sul, ela é inegável. 70% da produção brasileira está lá. Então, se você tem algum revés climático, como houve, isso afeta a produção e afeta o preço. Além do fato de que a concentração de produção faz com que o escoamento se torne muitas vezes mais caro, bem mais caro. Se o produto tem de sair do Rio Grande do Sul para chegar até o Centro-Oeste, ou para chegar ao Nordeste, ou para chegar a capitais e cidades do interior do Sudeste, a produção está longe. Então, o frete é mais caro.
O transporte do produto é mais caro. É preciso diversificar. Mas você não pode diversificar por decreto. Você tem de incentivar a diversificação. Então, essa ideia de fazer o desenrola rural, ela parte de uma premissa interessante. Porque uma imensa massa de produtores familiares, pequenos produtores, ou de assentamentos, uma imensa massa está endividada. E não consegue crédito, porque aparece no vermelho, não é? Aquele que oferece crédito dá uma olhada na situação bancária do sujeito e encontra dívidas. E aí, ou veta o crédito, ou coloca juros que vão produzir outra dívida, né? Que o cara não consegue pagar. Então esse desenrola rural é interessante, porque ele pode reabrir o mercado de crédito privado, porque o governo não consegue oferecer crédito no volume necessário, na extensão necessária. E então, o desenrola pode ser, não a solução, mas pode resolver alguns problemas e permitir que haja o retorno de investimento para agricultores familiares. Porque a ideia é que o programa refinancie dívidas com descontos de até 96% para os agricultores familiares. 96% da dívida. E em alguns casos, se o sujeito enxerga a possibilidade de pagar, de quitar, ele pode encontrar 80% de desconto. Não chore pelos bancos. Eles não terão um centavo de prejuízo. Não precisa condoer-se, porque eles não terão um centavo de prejuízo. Nada. Mas é preciso saber, né? Porque também você não obriga os bancos a aceitarem. Eles vão olhar a situação. Esse cara aqui, se a gente não fizer um refinanciamento, ele não vai conseguir pagar. E aí vai ser aquele troço, demorando anos e tal. O problema da terra é que muitas vezes a terra vira garantia. Eu já vi isso. Já vi isso em fazenda com altíssima produtividade. Produzia soja, feijão, tinha gado de leite, produzia aveia para alimentar o gado no inverno, que era gado holandês. E até um terreno que parecia inóspito foi aproveitado para a produção de mamona para vender para a indústria de óleo. Altíssima produtividade. Produtividade por hectare era muito superior à média nacional. Só que tudo isso, para ter trator, colheitadeira, tudo isso foi financiado com dinheiro de banco. E mesmo com essa produtividade, com preços bons na época, chegou um momento que ou o sujeito vendia a propriedade para pagar o banco, ou perdia a propriedade para o banco. Mesmo com produtividade. Porque sempre tem a pilantragem que vem com aquele argumento, porque o cara não trabalhou. Não. O sujeito se matava de trabalhar. Mas é a realidade do custo do dinheiro no Brasil e do financiamento privado e do crédito privado. E o Teixeira falou em reforma agrária. Diz que o Lula vai anunciar a reforma agrária em Pernambuco com elementos novos, inéditos, judicação de terras de grandes devedores da União e transferência de terras que estejam nos domínios de bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa. E a Caixa, vale notar, é inteiramente estatal. O Banco do Brasil não, a Caixa é. Mas é preciso, porque as coisas não são excludentes. Produzir cana, milho, soja, algodão e carne para exportação é ruim para o Brasil? Não. Isso produz
riqueza, empregos, impostos. Mas elas não são excludentes. O que não pode é o avanço da monocultura e o medo atávico e reacionário no seu atavismo que há entre os políticos brasileiros de discutir a questão agrária. As pequeníssimas propriedades perto das cidades, cooperativas de produção. Algum gaiato vai associar cooperativa a uma espécie de socialização. Meu chapa, os Estados Unidos têm 500 mil cooperativas. E é claro, não só de produção, que aí seria um número absurdo, mas cooperativas de produção e de consumo. Cooperativa de consumidores. Naquelas pequenas cidades, compram no atacado e lidam com cooperativas de produtores que podem compartilhar o trator, compartilhar o arado, a coletadeira, a roçadeira, a plantadeira, o sistema de resfriamento, armazéns. O Brasil ignora isso. Você tem exemplos, mas que são ínfimos perto do tamanho do país e do potencial da produção. A produção continua individual, familiar, mas a venda do produto pode se dar por cooperativa e a compra também. E os governos buscarem, os governos estaduais, municipais, porque são eles que lidam com a escola fundamental, ensino médio, buscarem na produção familiar a matéria essencial para a merenda, a comida. E de preferência, quem está ali do lado, naquele município. E há produtos que só podem ser produzidos perto dos centros de consumo. E há produtos que podem ser armazenados. Você pode armazenar soja, o milho, esperar preço melhor. Mas fruta, verdura, ou você vende ou você perde. E às vezes produtores pequenos, desesperados, eles têm um excedente de produção, o preço que está sendo pago é inferior ao custo da produção. Se ele for levar o produto à cidade, vai ficar ainda maior o prejuízo, que ele vai ter um caminhão, vai ter de gastar com óleo diesel, com pneu, alguma estrutura para venda, e não tem nem tempo para cuidar da própria roça, ele não tem empregado. Quando muito ele tem lá o filho que ajuda, a esposa que ajuda, a nora que ajuda, o genro que ajuda. Quando muito. Ele tem de produzir e vender. E há os produtores de café, de laranja, de leite, que têm de lidar com o cartel dos compradores. Você produz leite. Na maioria dos casos, você só tem um comprador. O laticínio tal. Ou de uma multinacional, uma transnacional, ou de um laticínio nacional, ou até local, mas ali ele é o único. Ele dita o preço. Se você não vende para ele, vai vender para quem? Isso acontece até, você vê na França, aqueles casos do sujeito jogando litros de leite. É uma pena, uma dó, né? Dá um dó você ver aquele leite desperdiçado, dá um dó você ver o tomate lançado fora. Mas ele tem um cartel ou um monopólio. Muitas vezes é um monopólio, né? Ou você vende para ele ou não tem para quem vender. E isso acontece com laranja,
isso acontece com leite, isso acontece com café, muitas vezes. Por isso que a ideia de cooperativas de produção para comercialização, pode ser uma cooperativa para comercialização e para compartilharem os produtores as máquinas, que são todas muito caras. Isso é política agrícola. E o crédito para que isso funcione. Agora, a questão agrária. Se você não levar a produção para perto das cidades e não multiplicá-la em pequenas propriedades, nós teremos crises consistentes de preço de comida. E se houver a comprovação, a realização daquilo que muitos cientistas dizem em relação ao clima no Brasil, daqui a 30 anos, talvez só seja possível produzir feijão numa área restritíssima, com clima específico. Nas outras não será viável, a não ser num processo tecnológico caríssimo, com resfriamento, desde a produção, não é para armazenar. E a questão agrária? Não. Quer dizer, aquilo que os Estados Unidos fizeram no século XIX, que o pequeno Japão, em termos de extensão territorial, fez, o Brasil trata como conversa anátema. E derruba governo quando o assunto é questão agrária. O Brasil tem 853 milhões de hectares em números arredondados. Desses, 18 milhões ocupados por água. Restam de terra 835 milhões. Desses, 475 milhões não estão disponíveis para a agricultura. É floresta, reserva ambiental e as cidades. Restam 360 milhões de hectares para a produção agrícola. A pecuária extensiva, boi no pasto, ocupa 120 milhões. Lavouras, 80 milhões. Desses 80 milhões, 60 milhões são utilizados pelo chamado agronegócio, 20 milhões para a agricultura familiar. E há, claro, aquilo que muitas vezes chamam de agronegócio, mas não é. Não é. É latifúndio predatório, com extração, o que se fazia em 1530, os caras continuam fazendo. Extração predatória das riquezas vegetais. E quando encontram minerais. É isso. Mas restam 160 milhões de hectares, os quais, segundo o INCRA, são terras públicas ou terras particulares onde não há produção alguma. Se essas terras forem direcionadas para a reforma agrária, 16 milhões de famílias poderiam receber, cada uma, um lote de 10 hectares. 16 milhões de famílias, só que nós temos 4 milhões só de sem terra no Brasil. Ou seja, se você assentar todo mundo, continuará sobrando terra. E é importante ressaltar que no caso dos lotes próximos às cidades, um lote de 2 hectares para cada produtor seria suficiente. São números. Então, essas altas que inviabilizam o consumo num país como o Brasil são inaceitáveis, mesmo com casos pontuais. Os Estados Unidos estão sem ovo, então vamos produzir ovo. A Turquia está mandando ovo para lá, o Brasil vai mandar ovo para lá. Não. É possível abastecer aqui e vender o excedente, mas abastecer aqui, sem que ninguém perca dinheiro com isso. E, claro, a questão agrária esbarra no reacionarismo crônico